O que alemães, indianos e iranianos têm em comum? Embora o termo ariano tenha vários significados e contextos, o uso que faremos aqui refere-se a um subgrupo de indo-europeus que se estabeleceu no Planalto iraniano no final do terceiro milênio a.C. Seu marcador genético foi o DNA paterno R1A, descendentes de caçadores paleolíticos. Eles se instalaram ao sul da Rússia e norte do Mar Negro, onde, ao lado de seus irmãos do haplogrupo R1b, desenvolveram um povo da Era dos Metais. Cavaleiros e indo-europeus formariam impérios em lugares tão opostos quanto a Alemanha ou a Índia. Esta é a busca a partir de Gênesis 10 e as linhagens de Noé para encontrar seus descendentes. Veremos neste vídeo como os germânicos e iranianos desfrutaram de ancestrais comuns na mesma região descrita pelos relatos bíblicos. Entretanto, para compreender este vídeo, você precisa ver os outros vídeos da série Ancestrais aqui no canal Observatório 7. Deixaremos links e bibliografias nas descrições. Ajude-nos curtindo e compartilhando esse vídeo e os outros para que outros possam se inscrever também neste canal. Acione o sino de notificações para receber os próximos episódios de Ancestrais. A primeira destas culturas relacionadas ao haplogrupo genético R1A foi conhecida como Yamna, uma cultura pastoril das estepes, criadores de ovelhas, cavaleiros e utilitários do carro de boi. Usavam ferramentas de cobre, cerâmica decorada com cordões e enterravam os seus mortos em kurgans. Seus mortos, postos com joelhos dobrados e cobertos com ocre, também são encontrados com seus vagões repletos de ofertas, animais e gado, cavalos e ovelhas. Aparentemente, entre R1A encontra-se muito mais o cabelo loiro e pode ter ocorrido entre eles a sua origem. Ao leste das montanhas Urais, um grupo R1A de pastores nômades desenvolveu a cultura Abachevo, desde o Volga até os Urais. Uma cultura descendente da cerâmica de cordões das florestas do norte russo. Também encontramos a cultura Poltávica, que precedeu a cultura Sintashta, 2100 a 1800 a.C., considerada como ancestral das línguas indo-iranianas. Espalhou-se pela Europa e Ásia com tecnologia do bronze. Eles começaram com o cobre e chegaram à produção industrial que exportava metal para Bactria, na Ásia Central. Em meados de 2000 a.C., os indo-arianos, um grupo geneticamente diversificado, unido por uma língua e cultura comum, migrou absorvendo culturas do Vale do Indo. Esta etnia chamou a si mesma de Ária, ou nobres, de onde vem o termo arianos. Seus descendentes deram origens a várias linhagens, inclusive os persas, atuais iranianos, que preservam no nome de seu país o título ariano até os dias de hoje. Em 1700 a.C., os indo-iranianos rumaram para Amudária, no centro da Ásia, em culturas de agricultura irrigada e seguindo para o sul pelo Baluquistão, progredindo através do Hindu Kush até tomar o subcontinente indiano,
até meados de 500 a.C. Os textos védicos contam que eles combateram um povo que chamaram de Dasya, a civilização do Indo, descritos como de pele negra, sem nariz e adoradores do culto fálico. O Rig Veda também descreve outro inimigo chamado Pani, ladrões de vacas que rejeitavam o culto védico. Nas margens do rio Ravi, Ariupiuia, certamente Ararapa, dos quais os textos védicos falam de ruínas habitadas por feiticeiros. Enquanto isso, um grupo atravessando a Ásia Central foi em direção à China, onde encontraram-se misteriosas múmias loiras, as múmias de Tarim. R1A1 é o marcador genético encontrado nas múmias de Tarim. Os modernos habitantes de Tarim pertencem a ramos R1A e R1B, sendo que 7 homens das múmias de cabelos claros da bacia de Tarim responderam positivamente ao marcador genético R1A. Estas múmias mostraram que no passado remoto, povos da estepe já montavam cavalos e intercambiavam com o Oriente. As culturas indo-iranianas não pararam. Alguns deles foram combater a Síria com carros de guerra e se tornaram os governantes Mitanni. Outros da cultura Andronovo foram para o Planalto originando os partos e os persas. Nas estepes em direção à Europa, muitos deles se misturaram a Magog e Tiras, formando citas e samartas. Ao norte, eles se fundiram com tribos locais, formando bálticos e eslavos. No entanto, sua migração em direção às florestas do norte da Europa dariam origem às suas mais famosas etnias. A primeira expansão em direção à Europa do haplogrupo genético R1A foi na cultura de cerâmica de cordão, no ramo germânico, também conhecida como cultura do machado de batalha. Acredita-se que por volta de 4000 a.C., saídos da cultura Yamna, um grupo R1A seguiu a migração R1B pelo Danúbio e subiu às florestas do norte, onde iniciou mais tarde a Idade do Bronze Nórdica, fundindo-se aos moradores locais. Sua marca seria o machado de batalha, do qual foram encontrados centenas, uma lembrança do antigo Thor, que deve ter ganho o aspecto de deus do trovão com os indo-europeus que já tinham este conceito com respeito ao seu deus celestial. A seguir, encontramos o marcador genético R1A entre a Era do Bronze ao chegar na Escandinávia. Esta terra, descrita pelos historiadores antigos sempre como uma ilha, é mencionada a primeira vez por Plínio o Velho como Scândia. Este será um nome popular no norte da Europa e parece relacionado com Ascânia, região na Saxônia que dá nome à casa de Ascânia, da antiga nobreza alemã. Jordanes, em sua História dos Godos, descreve os povos de Scadanza, o norte da Europa, no qual ele menciona tribos da Lapônia e cita os suecos, dinamarqueses e a Gotland, a terra dos godos. Então, de onde surgiu o nome Escandinávia? Existem muitas tentativas de encontrar uma origem linguística para a palavra Escandinávia, mas talvez o óbvio tenha sido ignorado por simplesmente preconceito. Conectando a tradição judaica de chamar os judeus do norte da Europa de Askenazi, em referência à tradição na qual Askenaz, filho de Gomer, neto de Noé, teria ido para estas terras, a Escandinávia ou Skadans, então o termo Escandinávia pode ter se originado em Askenaz. Depois de séculos de assimilação, mescla cultural, longe dos primeiros germânicos serem uma raça pura, como a mentira da propaganda nazista tentou difundir através das ideias ocultistas de Helena Blavatsky
ou do racismo de Alfred Rosenberg, idealizador do nazismo? Na verdade, o povo alemão foi produto de um híbrido entre pessoas de haplogrupo R1b e R1a, proto-celtas e arianos, que misturaram-se com o haplogrupo genético I de povos vindos de Magog e Tiras, que haviam sobrevivido à Era do Gelo e moravam nas florestas do norte como caçadores Cro-Magnon durante a pré-história. Séculos mais tarde, a Era do Gelo findou, a expansão dos indo-europeus começou e quando chegaram à Escandinávia e as florestas do norte, misturaram-se com os locais formando novas tribos. Bem tardiamente, lá por volta de 500 a.C., quando a Índia está sendo dominada pelos invasores arianos que migraram ao Oriente, no norte da Europa, fruto da fusão dos indo-europeus com caçadores e agricultores locais, surge a língua germânica. Germânicos e celtas se desenvolveram entre o centro e norte da Europa, enquanto mais ao norte ficaram haplogrupos genéticos I, de linhagem mais antiga dos caçadores locais que formaram os nórdicos. Séculos mais tarde, após a queda de Roma, chamados de bárbaros, estas tribos de germânicos e de homens do norte migraram por toda a Europa, ajudando a formar os futuros países e povos da Europa. Não perca os próximos episódios de Ancestrais para descobrir um pouco mais sobre os rumos dos descendentes de Noé. Você acompanha esta série aqui no canal Observatório 7.